Fala galera, é o seguinte, olha só, eu vi que já estão aí, né, no GE, a gente até soltou aqui também que a multa, né, para rescisão do Boto de 2 milhões de euros para um lado ou para o outro, eu sei que já estão soltando essa informação, mas mantém, sustenta aquela informação de ontem. O Flamengo só quer avaliar no final do ano e, independente das coisas que estão saindo, que estão sendo publicadas, o Flamengo não pensa numa mudança no comando do futebol agora. Pode mudar, ele pode pedir demissão, como o próprio Mauro César trouxe, outros trouxeram. Aí seria uma decisão do próprio Boto, tá? O Flamengo não pensa em mudança no comando do futebol agora. O PVC também já trouxe essa informação, a gente trouxe ontem cedo, então não há intenção dessa mudança agora, tá? Então, só para a gente trazer a atualização, a intenção é o Flamengo diminuir essa pressão, diminuir essa crise, entre aspas, aí, né? Já trouxe algumas vezes aqui, já falei que com relação ao elenco, Felipe Luiz está tudo normal, o elenco está treinando. Tem até uma outra informação que saiu agora, que a gente acabou de apurar também. O Jornal dos Esportes trouxe que o Wallacian foi vendido para o Wolverhampton, tá? O que tem, na verdade, é o interesse do Wolverhampton, fala assim 25 a 30 milhões de euros, 20 a 30, na verdade, milhões de euros, seria uma proposta que o Wolverhampton iria apresentar. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me garantiu que não chegou a proposta do Wolverhampton ainda, e o jogador inclusive está treinando no Ninho do Urubu neste momento, tá? Estava lá no campo agora quando eu apurei, então o jogador está treinando, não tem nada de venda confirmada ou de alguma coisa que já tenha chegado do Wolverhampton para o Wallacian, tá? Então, para deixar claro com vocês aqui, apesar da informação do Jornal dos Esportes que o jogador já está vendido, o que a gente sabe é de um interesse do Wolverhampton após a Copa do Mundo de Clubes no Wallacian. Que a situação do Flamengo já acalmou, mas infelizmente a situação do José Boto segue, né, instável, segue estranha, segue muito complicada. A gente teve aí hoje um novo, eu vou colocar vazamento porque na verdade o Alan Martins, que foi quem publicou, ele diz que foi autorizado pelo José Boto, tá? A mesma coisa do Júlio Miguel Neto, que mostrou aquele print lá, mostrou aquela conversa no Zap, ele me disse que foi em on a conversa, tá? Então, muita gente criticando e tudo mais, mas se foi em on, o cara autorizou ele a falar a respeito, não sei se mostrar o print, mas autorizou. O Alan Martins disse que conversou também em on, né, e que estava mostrando a situação aí envolvendo o José Boto, tá? E que ele pode pedir demissão no Flamengo ainda. Então, olha só, ele expôs o print. Eu, sinceramente, eu vou falar para vocês, mesmo que a pessoa fale para mim que é em on, eu não ia expor o print, tá? O cara falou pra mim, não, tô falando em on, eu posso dizer o que ele me falou, mas eu não gostaria de mostrar, Gabriel, não mostraria o print. Mas se falou em on, e aí ele fala, boa tarde, tudo bem? Posso te fazer 2 perguntas? Ele que é lá da S1 Live. Pontuais sobre alguns nomes, Alan Martins da S1 Live. Aí ele fala, ele pergunta pro Boto, fala a questão de se você, eu sei que você é hiper profissional, mas aqui no Flamengo tem nomes que não podem vir pra cá e tudo mais. Ele fala mais ou menos com o Boto, né? E aí o Boto responde, isso sou, sobre ser profissional. E o meu problema não é a torcida ou a pressão de influenciadores, jornalistas, ou a torcida, o problema não é ele, não é esse, tá? Ele dizendo, o problema é de confiança. Não é o problema de pressão de torcida, porque teve pressão externa. Ele disse que não é nada disso, o problema é de confiança. É exatamente o caráter profissional. Então, ele deixando claro que o problema dele, aí tem a conversa aqui, o jornalista também, lá da S1 Live, o Alan Martins, postou o print do José Boto, falando que é exatamente o caráter profissional e que é de confiança o problema. Ou seja, que não gostou, né, de alguma situação profissional, e aí pode ser essa questão aí que está se falando tanto da questão do veto da contratação do Mike Johnston, né? Agora, tá tudo paralisado no Flamengo, né? A gente tem aí as negociações todas paralisadas, é um momento aí de instabilidade, que a gente não sabe o que vai acontecer. O Flamengo tinha uma projeção para começar
a contratar logo que a janela abrisse e já resolver tudo, até para dar a possibilidade do Filipe Luís ter mais jogadores para relacionar, já preparar o elenco, e isso não vai acontecer. Pelo menos com velocidade não vai acontecer. Com esse problema aí do Boto, que tem que conversar com o BAP, você não sabe se continua, se pede demissão, você não tem como saber o que vai ter de contratação, quem vai contratar, quem será esse nome. E aí já tem gente, inclusive, falando aí de Leonardo, ex-Milan, já começa aquela questão toda, quem vem, Alexandre Matos, quem vem, cara, surreal, né? Surreal. O Flamengo, nesse momento, a véspera, lutando na liderança, né? Lutando para manter a liderança, e às vésperas das oitavas de Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo passar por isso. Então, segundo o jornalista Léo José do Coluna do Fla, o Al Duhail do Catar prepara uma proposta de 13 milhões de dólares, cerca de 71 milhões de reais, pelo atacante Michael. O Flamengo tem tido dificuldade para negociar alguns atacantes, e para contratar mais do que um, o Flamengo precisa negociar. Até vou explicar isso para vocês já. Para o Flamengo contratar 2 atacantes, por exemplo, o Carrascal, que está tendo ali eu vou explicar dessa questão desse impasse, está travado, o Carrascal, e ainda contratar o Ezequiel Barco, o Flamengo precisa negociar o Michael ou o Cebolinha. O Flamengo precisa negociar um atacante para trazer 2. Tá? O Flamengo não vai, se não negociar o Michael ou o Cebolinha, ou os 2, o Flamengo não vai trazer mais atacante. O Flamengo vai trazer um só. Então é provável que só venha o Carrascal ou o Ezequiel Barco. E aí o Flamengo vai escolher nos próximos dias esses jogadores, vai depender também dessa situação que vai acontecer com o José Boto. É uma loucura, né, gente? Então a diretoria do Flamengo já foi informada do interesse, segundo o jornalista Léo José, do Coluna do Fla, do Al Duhail do Catar, por pagar 13 milhões de dólares pelo Michael. Seria espetacular. Seria uma venda espetacular, 71 milhões de reais. A diretoria rubro-negra, então, já foi informada, segundo o jornalista, do interesse e está disposta a analisar a oferta assim que ela for oficializada. Então, eu, sinceramente, cara, acho que o Michael não vive um grande momento no Flamengo, não está vivendo um bom momento. E se o Flamengo pensa em trazer outros nomes, se vai vender para trazer outros nomes para repor, eu acho que é um negócio aí interessante, tá? Inclusive, a gente tem a informação aí, o Júlio Miguel Neto também trouxe essa informação, que o Flamengo definiu que irá investir em apenas um jogador, caso não negocie o Michael ou o Cebolinha. Se não negociar nenhum atacante desses, o Flamengo vai investir em um só, tá? E aí seria o Jorge Carrascal ou o Ezequiel Barco, né? E foi uma reavaliação interna que fizeram no departamento de futebol diante das dificuldades para negociar alguns jogadores. Está esperando essa proposta pelo Michael ainda. Então, negociando, aí sim você contrata 2, 3, vai depender do que o Flamengo vai negociar. O nome preferido era o do Jorge Carrascal, né? O Filipe Luís tinha aprovado esse nome, era um nome que eles queriam contratar, já estava em negociações avançadas. A decisão final sobre quem eles vão contratar ainda vai acontecer nos próximos dias, mas tem essa questão do Carrascal, que os russos, notícia da Raíza Simplício, começaram a fazer jogo duro para liberar o jogador, querendo mais dinheiro. E os russos, inclusive, querem mais que o dobro do que pagaram nele. Isso é um absurdo, é uma vergonha. O Jorge Carrascal, na minha concepção, não vale mais do que 12 milhões de euros. Então, o negócio está travado ainda por cima com a questão do José Boto, né, que disse que quer conversar com o BAP pela questão do veto do jogador, se vai sair, se não vai, essa indefinição dessa demissão aí do José Boto, que o BAP já tinha deixado claro que por ele só ia avaliar uma saída no final do ano. Só no final do ano que o BAP ia avaliar se demitiria ou não, se mudaria o comando do futebol. Tem a questão também, né, que o Felipe é muito próximo do José Boto, mas eu não acredito numa saída do Felipe, tá, gente? Eu acho que o Felipe aí é muito querido pelo grupo de jogadores e é um cara que está fazendo um grande trabalho. Óbvio que o Felipe, né, poderia ter feito escolhas diferentes naquele jogo contra o Bayern de Munique, mas ele faz um grande trabalho. O time do Flamengo está jogando muito no comando do Filipe Luís, né? Jogou para cima até mesmo do Bayern, teve erro, mas eu acho que o Filipe Luís faz um grande trabalho, tá? Olha, segundo o empresário Timur Gurtskaya, né, em entrevista ao portal russo R-Sport, a esposa de Barco, Micaela Romero, ameaçou se divorciar do argentino caso ele não retorne a um clube da América Latina. Olha que loucura, ela quer que ele volte para a América do Sul.
Ele, Barco, está enfrentando sérios problemas familiares. A esposa lhe deu um ultimato. Ou nos divorciamos e você nunca mais verá seu filho, ou você volta para a América Latina. Então volta para cá e vem pro Flamengo, pô. Excelente jogador, então tá tomando o ultimato da esposa, vem para cá. Vem aqui. Aqui também pode se chamar América Latina, América do Sul, né? América Latina, o pessoal fala que são os países de língua latina, mas aqui também, pô, Brasil, América, vem para cá, América Latina, pode vir. Quem topa aí? Quem gostaria de ter o Ezequiel Barco no Flamengo? Eu acho um grande jogador, um excelente jogador. Agora, não é também um jogador barato, né, gente? Não é um jogador barato, tá? Então, a gente sabe que são situações aí que, de mercado da bola, que o Flamengo vai precisar avaliar. E outra coisa, tá, gente? Sábado, Flamengo e São Paulo, todo mundo indo apoiar o Mengão, né? Muito importante a torcida estar do lado do Flamengo, vale a liderança, o Flamengo se manter na liderança. O Flamengo é líder com um jogo a mais, líder com um jogo a menos, desculpe, líder com um jogo a menos. Pô, o Flamengo tá bem demais na competição. O Flamengo, se vencer o São Paulo, fica mais líder do que nunca. Então o Flamengo com um jogo a menos é líder. O Cruzeiro jogou e não passou o Flamengo. Então é momento da torcida lotar o estádio contra o São Paulo, abraçar esse time, esquecer esse negócio da crise do José Boto aí, tá? Futebol, ali o Felipe Luiz e o jogador tem nada a ver com isso. Sabe? O que vai se decidir com relação ao Boto, que é o homem forte das contratações e tal, se vai ser um outro cara que vai contratar, problema. Felipe Luiz e jogadores, a gente não pode deixar essa crise chegar ali, tem que estar blindado. E o torcedor tem que apoiar o time e apoiar o trabalho do Felipe. E isso vai acontecer no sábado, tá? Então, só para a gente fechar aqui a questão do Jorge Carrascal, o Alexandre CRF Matos no Twitter trouxe o seguinte, no X, né? As negociações entre Flamengo e Carrascal estão à beira do fracasso. O próximo alvo do Flamengo será Barco e ele não poderá ser segurado, grosso modo, 14, 15, 16 milhões de euros. O Flamengo tem condição de pagar e levar o jogador, né? Então, ele falando aqui que o Flamengo vai ter que gastar um valor alto aí para contratar o Barco, mas que vale a pena e que o Flamengo não tem que segurar essa grana, né? O Ambrósio Melo mandou aqui, o plano B é melhor que o plano A. Eu escrevi aqui também, inclusive, que eu prefiro, né, eu postei aqui no X, olha só o que eu postei. Esses russos olhos grandes têm que ir para o espaço mesmo, querem mais do que o dobro que pagaram nele. Ainda acho o Barco 1000 vezes melhor. Né? E aí o Dr. House Flá manda o Carrascal, o empresário e o Dínamo para PQP. Foram para a Rússia porque quiseram. É isso aí. É isso aí. Eu prefiro também o Barco, a galera toda dizendo que sim, é muito melhor, Flanático zoeiro, né? O Barco foi o melhor jogador do campeonato russo, né? O Mengão campeão. Olha só. O Alves, é só colocar a cláusula de guerra que ele vai sair de lá. Não vão fazer isso, né? Não vão fazer isso. Ninguém quer sair queimado. De qualquer forma, eu acho que tem muita chance do Flamengo trazer um desses dois jogadores. E eu preferia, de verdade, que fosse o Barco, né? Bem, deixa eu ver se tem... Flamengo hoje, então, treinando, né? Treinou na manhã desta terça-feira, com foco já no confronto contra o São Paulo. Então, alheio a qualquer situação aí de crise no comando técnico lá, do diretor técnico do José Boto, alheio a isso, Felipe Luiz trabalhando com os jogadores no ninho, se preparando aí para esse confronto importante contra o São Paulo, para manter a liderança, tá? Então, a gente trazendo sempre todas as notícias do Mengão para vocês aqui. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like maroto no vídeo, diretamente aqui da loja do Flamengo de Guarulhos. Muito obrigado aí pela sua audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!